A primeira foto caiu como um soco no estômago. Era noite de domingo, jantar de família na casa da minha sogra, mesa posta demais para quem finge normalidade, e eu, Eduardo, já me sentia um intruso na própria vida quando a porta abriu e um desconhecido largou um envelope pardo no centro, bem ao lado do peru que Dona Marisa exibia como troféu. Quando o papel se espalhou, vi Luciana nos braços de outro homem na garagem do nosso prédio, datas carimbadas, horários exatos, e de repente ficou claro que não era só sobre traição. Naquelas imagens tinha um mapa de alguém tentando me desmontar, peça por peça, a começar pelo coração e terminando pela minha cadeira na empresa que herdei do meu pai. Se eu caísse como marido, cairia como sucessor, e já fazia meses que conselheiros sorridentes me ofereciam saídas estratégicas com termos bonitos e valores que cheiravam a armadilha, tudo costurado sob o olhar frio da minha sogra. Naquela mesa, entre guardanapos de linho e cristais herdados, o silêncio disse mais do que qualquer grito. Alguém planejou cada centímetro dessa queda, e a conta ia cobrar com juros. Quem é você? Perguntei, ainda com as mãos geladas. O homem respirou fundo, como quem engole a própria dignidade, e disse apenas, alguém que cansou de ser usado. Luciana apertou os lábios, não chorou, não negou, calculou, dava para ver. Dona Marisa pediu calma pelo bem da família, e foi nesse pedido que eu entendi o tamanho do buraco. Família, para ela, sempre foi sinônimo de controle. O risco era total, casamento, reputação, e um bloco de ações que me prendia a um legado que meu pai suou para construir e que agora parecia um prêmio sendo leiloado numa sala onde eu era o único a pagar em sentimento. Mas nada começou ali. Começou meses antes, no Natal de 2022, quando um assessor do conselho me alertou, casualmente, sobre cláusulas de proteção conjugal que eu nunca tinha lido com atenção, enquanto Luciana insistia para assinarmos um aditivo patrimonial para simplificar impostos. Eu ignorei o gosto metálico na boca e assinei metade, adiei a outra parte, e desde então uma sucessão de pequenos ruídos foi se empilhando, mensagens apagadas, viagens de trabalho que voltavam com perfume que não era nosso, e a súbita amizade de Dona Marisa com dois conselheiros que sempre me trataram como menino. Agora, com as fotos na mesa, a história ganhou foco. Não era um caso, era uma estratégia. Tem mais, disse o estranho, puxando do bolso um pendrive. Foi quando percebi que, se eu apertasse o play ali, naquele jantar, perdia o controle de vez, e talvez fosse isso que eles queriam. Eu respirei, juntei as fotos, e disse, se vamos falar de verdade, vamos começar pelo começo. O que tem no pendrive pode não só provar a traição, mas ligar Luciana a um acordo secreto com dois membros do conselho, e a primeira pista está numa transferência feita 2 dias após o enterro do meu pai. No Natal de 2022, a sala cheirava a rabanada e canela, mas o clima tinha gosto de metal na boca, aquele gosto que avisa perigo antes de qualquer palavra. Dona Marisa brindou à continuidade da família, e Luciana, com um sorriso milimétrico, encostou em mim como quem marca território, enquanto um assessor do conselho comentava casualmente sobre blindagens patrimoniais para casais maduros que lideram empresas familiares. Eu ri por educação, mas anotei no bloco do celular, revisar cláusulas do acordo pré-nupcial, especialmente sucessão e voto em caso de separação. Uma semana depois, a papelada chegou. Um aditivo para simplificar impostos, como Luciana dizia. O escritório cheirava a papel novo e café frio, e eu sublinhei palavras como usufruto, voto qualitativo, e uma expressão que voltaria a me assombrar, condição resolutiva em caso de quebra de confiança conjugal. Perguntei por que aquilo estava ali, ela respondeu, sem piscar, é padrão, amor. Protege nós dois. Assinei metade. Deixei a outra parte no escaninho, como quem segura o freio de mão no alto do morro. 3 meses depois, no aniversário da empresa, brindes dourados, discursos ensaiados, e 2 conselheiros, Reinaldo e Cássio, repetindo as mesmas frases suaves, planejamento de longo prazo, governança moderna, preservar o legado do seu pai. Todo mundo sorria, menos o retrato do meu pai no hall. Foi quando reparei, Luciana tinha se tornado íntima dos dois. Central de convites, cafés privados, risadas cúmplices. Conexões são importantes, ela dizia. Eu concordava, mas comecei a contar passos e horas. No início de maio, precisei viajar 2 dias para Curitiba. Voltei numa quinta, 22h40. O elevador ainda tinha o cheiro do perfume de Luciana, mas o apartamento, não. Havia outro perfume, doce demais, que não conhecia. No banheiro, 2 taças de vinho no cesto de roupa, manchadas de batom, não era o dela. Perguntei.
Ela acusou minha mania de controle, com um olhar ferido que quase me convenceu. Quase. 2 dias após o enterro do meu pai, no ano anterior, o banco consolidou algumas transferências do espólio que só fui revisar muito depois. Naquela noite do jantar, o estranho falaria disso, mas, antes, um episódio me acendeu de vez. Em junho, Luciana insistiu: assina o restante, vamos resolver os impostos. Eu disse que sim e empurrei por mais uma semana. Ela não discutiu e sorriu. Frio. No sábado seguinte, encontrei no meu carro um comprovante esquecido, reserva de suíte no mesmo hotel onde Reinaldo fazia convenções discretas. Quarta-feira, 15 horas. O meu calendário marcava reunião com ele às 16 horas, reunião que foi remarcada de última hora. Foi quando comecei a montar meu próprio tabuleiro. Se havia traição, havia estratégia, se havia estratégia, havia papelada, e se havia papelada, havia dinheiro. Na noite do jantar, quando o estranho jogou as fotos, nada me pegou totalmente desprevenido, mas ver é diferente de suspeitar. As mãos gelaram, os olhos queimaram, e a cabeça ficou num zumbido contínuo. Dona Marisa pediu calma e tentou recolher as fotos para poupar a família, recolhi eu mesmo. Guardei no envelope, sentei, e disse ao estranho: fala. Mas fala direito. Ele colocou o pendrive na mesa, como quem larga uma chave na beira do abismo. Ao conectar o pendrive, surge um extrato com uma transferência vultosa, e o favorecido é um laranja ligado a Reinaldo, com a rubrica Consultoria Doméstica, na mesma semana em que Luciana pressionou pela assinatura final do aditivo. Quer saber o que havia no e-mail anexo que muda tudo? Conectei o pendrive com a mão trêmula, mas mantive o rosto impassível. A TV da sala reconheceu o dispositivo e abriu uma pasta com 3 itens: extratos, e-mails e fotos cruas. O silêncio ficou pesado, a ponto de eu ouvir o tic-tac do relógio da cozinha como se fosse um martelo no meu ouvido. Abri os extratos primeiro. 3 transferências para o mesmo CPF, valores quebrados, como quem quer voar abaixo do radar: 48.700, 52.300, 49.900. A rubrica era um deboche: consultoria doméstica. Olhei para Luciana. Ela não desviou. Mas as mãos, sempre tão firmes quando queria me convencer de algo, estavam unidas com força demais, os dedos brancos. Cliquei no e-mail. Remetente: Reinaldo. Assunto: minuta alinhada. O texto era curto, frio, burocrático, o jeito que gente perigosa escolhe para parecer inofensiva. Conforme conversado, a assinatura do aditivo condiciona a manutenção provisória do voto qualitativo. Em caso de dissolução conjugal, fica resguardada a transição de governança conforme cláusula 14b. Senti a cabeça rodar. A cláusula 14b não existia no nosso acordo original. Havia sido proposta no tal aditivo de impostos. E, do jeito que estava redigida, se o casamento fosse declarado quebrado, meu voto virava ornamento. Eu virava ornamento. Voltei ao pendrive. Um PDF, relatório de visita. Um nome que eu não conhecia, Elton F., o mesmo CPF das transferências. Ele descrevia, em linguagem seca, entradas e saídas do nosso prédio. Dias. Horários. Placas. Fotos do meu carro, do carro de Luciana, do carro de Cássio, do carro de Reinaldo. O elevador social. A garagem. A câmera do térreo que eu nunca reparei que pegava o reflexo na porta de inox. Vi a imagem que já tinha me cortado no envelope: Luciana, cabeça encostada no peito de alguém que não era eu, 19h12, uma terça qualquer em que eu estava em reunião no conselho. O relatório chamava isso de evidência de proximidade. Eu chamava de teatro caro. Quem te pagou? Perguntei sem tirar os olhos da TV. O estranho respirou e respondeu: oficialmente, ninguém. Extraoficialmente, um fundo para despesas do comitê de governança. Reinaldo e Cássio tinham um comitê de governança. Eu sabia. Era para modernizar processos. Não para montar armadilhas domésticas. Luciana pigarreou, como se fosse falar, mas a voz não saiu. Dona Marisa, com aquele tom que ela usa para consolar e ferir ao mesmo tempo, disse que eu estava cansado, que aquilo poderia ser mal entendido, que as pessoas de sucesso fazem inimigos e que alguém estava tentando nos separar. Quase admirei. Não pela mentira. Pela rapidez. Fechei os e-mails. Abri a pasta fotos cruas. Ali estava sem filtros, sem cortes, sem legenda. O estacionamento do hotel onde Reinaldo fazia convenções. O saguão. A sala de reuniões com persianas abaixadas.
O reflexo do vidro denunciando dois corpos onde deveria existir apenas pauta e ata. Não precisava ver o rosto para reconhecer a postura. Um ombro que eu conhecia melhor do que a mim. A curva da nuca que beijei antes de cada reunião importante. Uma pulseira de ouro que Luciana jurou ter perdido no verão passado. O estômago virou. Eu respirei por instinto, como quem volta à superfície. O estranho acrescentou: tem áudio. Se quiser, amanhã. Não quis. Ainda não. Eu precisava esmagar primeiro o que importava, a ligação entre a cama e a cadeira. Voltei aos e-mails. Uma mensagem de Luciana para Reinaldo, com cópia oculta para Cássio. 3 linhas, ele hesita. A mãe está cuidando do clima. Até sexta. Parei nesse até sexta como se fosse uma parede. Era o prazo. Assinar o aditivo. Entregar a 14B. Tornar-me decorativo. O jantar de domingo era a encenação final. A foto no centro da mesa, o choque, o descontrole, a assinatura para resolver tudo. Se eu perdesse a cabeça, perdia o voto. E, sem o voto, perdia a empresa do meu pai. Não era um caso. Era um golpe. Levantei e fui até a cozinha. Abri a torneira e deixei a água correr até ficar gelada. Lavei o rosto, os pulsos, como quem reseta o corpo. Voltei para a sala. Tem algo que você quer dizer? Perguntei, olhando para Luciana. Ela respirou fundo, passou a mão no cabelo, e finalmente falou: eu fiz o que precisei para proteger o que é nosso. Nosso? Perguntei. Ou seu? Da família, ela corrigiu, e só então olhou para a mãe, como quem pede uma deixa. Dona Marisa não piscou. Seu pai não confiava em você por inteiro, Eduardo. Você sabe. Ele era duro. Reinaldo e Cássio te respeitam, mas você é impulsivo. A empresa precisa de estabilidade. O casamento, também. Eu ri. Não um riso alto. Um riso curto, cansado, que sai quando acaba o limite da humilhação. Estabilidade? Repeti. É assim que vocês chamam? O estranho mexeu no boné, desconfortável, como se estivesse arrependido de trazer as chaves do meu inferno para a mesa. Por que veio? Perguntei para ele. Porque me prometeram que iam me pagar e me apagaram. E porque achei que você merecia saber por mim, não por eles. O resto é conta que se cobra. Guardei o pendrive no bolso. Amanhã, 9 horas, meu escritório, disse a ele. Anotou o endereço num papel engordurado e assentiu. Quando ele saiu, o ar pareceu crescer. Ficamos nós 3, a família modelo, cercada de cristal e palavra bonita. Eu recolhi os cacos invisíveis da noite e pensei no retrato do meu pai. Ele não pregava diplomas na parede. Pregava contas pagas e promessas honradas. Vocês querem jogar? A gente joga, falei, calmo. E saí. Na garagem, o cheiro de combustível e borracha me ancorou. Sentei no carro, desligado, e deixei a cabeça colar no encosto. Peguei o celular e liguei para o único conselheiro que meu pai respeitava como irmão, o Dr. Álvaro. Ele atendeu com aquela voz de quem não dorme antes das 11. Precisamos revisar o acordo. Hoje. Ele não perguntou por quê. Disse apenas: traz tudo. Ao abrir o cofre do escritório, encontrei uma pasta que nunca notei, e dentro dela, um testamento complementar escrito pelo meu pai, com uma cláusula que muda o tabuleiro inteiro. Quer saber o que meu pai previu antes de morrer? O cofre abriu com o estalo seco de sempre, mas, atrás das pastas de balanço e dos contratos de fornecimento, havia um envelope azul marinho com o brasão antigo da empresa em relevo. Era a caligrafia do meu pai, firme, inclinada, como se as palavras tivessem peso. Dentro, um testamento complementar, datado 2 semanas antes do infarto. Li devagar, cada linha como um degrau em escada estreita. Em caso de quebra de confiança que interfira na governança, qualquer alteração de voto que me retire. Poder decisório sem auditoria independente seria nula até revisão judicial, e o voto de Minerva voltaria a um curador temporário indicado por ele, Dr. Álvaro. Meu peito afundou e, ao mesmo tempo, abriu. Meu pai tinha me deixado uma rede no abismo. O documento anexava uma carta. Filho, empresas caem por dentro. Quem te abraça nem sempre quer teu bem. Não negocie família na mesa do conselho. Se duvidar, pare. Se parar, leia. Eu parei. Eu li. E liguei para o Dr. Álvaro do lado de fora do cofre, com a pasta na mão, sentindo o couro áspero sob os dedos como um talismã. Ele me recebeu em casa ainda naquela madrugada.
A sala dele cheirava a madeira encerada e tabaco antigo, e os olhos, sempre calmos, tinham a gravidade dos que já viram muita queda e pouca vergonha. Coloquei tudo na mesa: aditivo, 14B, extratos, e-mails, fotos. Ele leu sem pressa, como quem limpa uma ferida antes de costurar. Não é só golpe societário, ele disse, fechando os óculos. É encenação para te provocar a assinar sob emoção. Se assina, perde o voto. Se perde o voto, eles varrem o conselho, fazem transição e, quando você respirar, já está de fora. Eu concordei com a cabeça, mas o sangue latejava no ouvido. A cláusula do seu pai se sustenta? Perguntei. Sustenta se a gente congelar o tabuleiro hoje, ele respondeu. Medida cautelar. Auditoria independente. Notificação ao banco para preservar documentos. E, principalmente, silêncio. Você não explode nada agora. O plano começou às 7 da manhã. Álvaro chamou um perito, daqueles discretos que não usam a palavra hacker, mas sabem encontrar pegadas onde ninguém procura. Eu forneci acesso ao meu e-mail, ao servidor, ele, em horas, cruzou IPS, datas, anexos. A minuta alinhada tinha passado por um rascunho no notebook de Cássio antes de pousar em Reinaldo, metadados não mentem. E havia mais, as consultorias domésticas eram debitadas de um fundo ordinário do comitê, mas o reembolso vinha de uma empresa de fachada cujo sócio era um sobrinho de Dona Marisa. O nome me deu ânsia, mas também munição. No fim da manhã, protocolei, com Álvaro, um pedido de tutela de urgência, suspensão de qualquer deliberação que afetasse meu voto, auditoria externa nas contas do Comitê de Governança, preservação de imagens do prédio e do hotel, e lacre preventivo do aditivo até perícia. O cartório pareceu respirar junto comigo quando o carimbo bateu. Não era vingança. Era contenção. Antes de atirar, eu precisava travar o gatilho deles. Voltei para casa no meio da tarde. Luciana estava sentada na varanda, óculos escuros, café frio, a postura ensaiada de quem escolhe cada gesto. Sentei na poltrona da frente, sem distância para grandes discursos. Vamos parar com a encenação, falei, baixo. Existe uma minuta, existem transferências, existe um comitê pagando espionagem de apartamento. Seu nome está onde não deveria estar. Ela mexeu o queixo, como se um arrepio tivesse subido pela coluna. Você está interpretando tudo da pior forma, disse. Interpretação é quando falta prova, respondi. Aqui, sobram. Ela tentou outro caminho. Reinaldo mentiu para mim também. Cássio me prometeu que a 14B era provisória, para conter o conselho. Eu só queria estabilidade. A palavra estabilidade já não colava no meu ouvido. Estabilidade não se compra com traição, falei, e a frase ardeu na língua. Ela tirou os óculos. Os olhos estavam secos. Você ama mais a empresa do que a nós. Eu amava o que pensei que nós éramos, respondi. A empresa eu respeito. Respeito não mente. Peguei o pendrive da gaveta. Amanhã cedo, o perito vai coletar os arquivos originais. Metadados, e-mails, servidores. A auditoria já foi requerida. Até lá, ninguém mexe em nada. Ela respirou curto, mas se manteve imóvel. E o que você quer que eu faça? Perguntou. Que diga a verdade, respondi. Para mim, para você, para o conselho. Se poupar agora só aumenta a queda. À noite, Álvaro me ligou. Conseguiu parecer. O testamento complementar tem força suficiente para assustar efeitos da 14B. Mas há um detalhe, só vale se a quebra de confiança interferir na governança. A traição pessoal, por si, não basta. Precisamos do fio entre o quarto e a sala do conselho. Eu olhei para a varanda, onde Luciana agora falava baixo ao celular, de costas para o horizonte da cidade. Era isso. Não bastava a dor. Precisava do vínculo. Abri meu e-mail e vi uma notificação antiga que eu havia ignorado, acesso externo ao calendário compartilhado, concedido por mim no ano passado, numa noite em que eu tinha pressa e pouca atenção. Revoguei. O perito, em minutos, me ligou. Esse acesso foi usado para mapear suas ausências. E foi da mesma rede que editaram a minuta. Ele me enviou um log, linhas e linhas de carimbos de data e hora, como um metrônomo apontando a coreografia. Respirei fundo. O mapa estava completo. Às 10 da noite, o interfone tocou. Era o porteiro, com a voz aflita. Seu Eduardo, o senhor Reinaldo está aqui, disse que é urgente. Pedi para subir. Abri a porta e encontrei o homem impecável de sempre, gravata afrouxada de propósito, cara de quem veio mediar paz, mas traz dinamite no bolso interno.
Eduardo, boa noite. Eu preferi falar olho no olho. As coisas saíram do controle. Fiz um gesto para a sala. Sente-se. Hoje, sem teatro. Luciana apareceu no corredor e congelou ao vê-lo. Ele manteve o tom paternal. Luciana me ligou preocupada. Acho que houve mal-entendidos. Coloquei o testamento complementar em cima da mesa, ao lado do pendrive. Vamos simplificar, Reinaldo. Você, eu, e a verdade. Ele olhou o papel, leu o título, e a pupila dilatou 1 milímetro, o suficiente. Seu pai sempre foi cauteloso, disse, escolhendo a palavra. Cauteloso e justo, retruquei. E deixou uma trava para gente esperta. Ele manteve o sorriso, mas a mandíbula apertou. Ninguém quer te tirar de nada, Eduardo. Queremos ordem. E ordem, às vezes, exige medidas que parecem duras. Medidas como contratar relatórios sobre minha casa com verba do comitê? Perguntei, leve. Ele abaixou um pouco o queixo, buscando tempo. Estamos em uma era de compliance. Precisávamos garantir que eu quebraria, na hora certa, cortei. Reinaldo mudou de estratégia. Podemos resolver isso com um ajuste de governança. Você mantém o título, divisão de responsabilidades, eu e Cássio cuidamos do dia a dia. Luciana e você tem tempo para reconstruir. A palavra reconstruir bateu na parede e caiu no chão. Fiquei em silêncio por 3 segundos inteiros, os mais longos da noite. Depois, empurrei para ele uma cópia do pedido de tutela. Hoje, não. Hoje, o jogo trava. Amanhã, a auditoria entra. E, se algo sumir, você explica para o juiz por que sumiu. Luciana se aproximou, a voz agora mais tensa. Reinaldo, vai embora. Ele a ignorou por um instante, e nesse detalhe eu vi o desenho inteiro. A importância dela terminava onde começava a conveniência. Ele se levantou, ajeitou a gravata. Você está nervoso. Amanhã falamos no conselho. Amanhã, falamos no fórum, corrigi. Ele parou na porta, virou, e soltou. Seu pai confiou demais em regimentos. No fim, tudo é política, Eduardo. No fim, tudo é caráter, respondi. Fechei a porta devagar. Fiquei alguns minutos encostado na madeira, ouvindo minha própria respiração. Quando me virei, Luciana estava com a mão no rosto, mas sem lágrimas. Você vai me destruir, ela disse, baixa. Não, respondi. Você fez escolhas. Eu vou desfazer um golpe. Ela balançou a cabeça, como quem mede uma distância que não dá mais para caminhar. E depois? Depois, a verdade faz o que sempre faz, fica. Acordei antes do sol, como quem já estava acordado por dentro a noite inteira. O perito chegou às 7 em ponto, com uma maleta que parecia pequena demais para o tamanho do estrago que podia fazer. Em meia hora, espelhou o pendrive, coletou metadados, baixou logs do servidor do conselho e puxou, por ordem judicial, as gravações do hotel. Eu observava em silêncio, segurando o café como se o calor na mão pudesse manter a cabeça fria. Às 9, Álvaro me ligou. O juiz havia concedido a tutela, nada de mudanças de voto, nada de deliberações apressadas, nada de aditivos entrando pela porta dos fundos. Luciana passou pelo corredor com passos de quem não sabe mais onde pôr os pés. Você vai me expor? Perguntou, olhando para a cozinha, não para mim. Eu vou expor o que montaram, respondi. A parte que te cabe, você escolheu. Ela assentiu, mínima, e saiu. Não houve cena. Nem pedido. Só uma ausência que já morava aqui há meses, agora sem disfarce. Às 10, sentei na sala de reuniões da empresa, a mesma onde o retrato do meu pai me vigia com calma. Reinaldo chegou com Cássio 2 minutos atrasados, o suficiente para marcar território. Do lado deles, 2 advogados de terno impecável e olhos de vidro. Do meu, Álvaro e o perito, de camisa clara, caneta no bolso, postura de quem não precisa de adereço para parecer sério. Reinaldo abriu a fala com o tom de sempre, moderado, quase paternal. Estamos todos aqui pelo bem da companhia. Eu deixei a frase boiar no ar e deslizei, para o centro da mesa, 3 pastas, a cópia do testamento complementar, o despacho liminar, e o relatório técnico com a linha do tempo dos acessos, edições e reembolsos. Antes de qualquer pauta, precisamos alinhar o óbvio, falei. Há indícios de desvio de finalidade no comitê de governança. Há interferência pessoal na tentativa de alterar meu voto por via emocional e documental. Há uma cláusula, 14b, redigida fora do fluxo regular, que condiciona meu poder decisório a um evento privado manipulado por vocês. Álvaro completou sem elevar o tom.
e há uma ordem judicial congelando o tabuleiro até auditoria externa. Cássio tentou rir. Indícios não são provas. O perito girou o laptop para eles. Metadados são provas. O arquivo minuta_14b_heavy_final.docx foi criado no seu notebook, Cássio, 18h14 de uma quinta, depois enviado para o e-mail pessoal de Reinaldo, onde recebeu a revisão que vemos aqui. A linha manutenção provisória do voto qualitativo sofreu 3 edições, todas da mesma rede Wi-Fi, a da residência de Dona Marisa. O nome bateu na mesa como uma peça de metal. Reinaldo cruzou os dedos. Mesmo que isso fosse verdade, nada prova intenção dolosa. Álvaro pousou a mão sobre o despacho. A intenção está no efeito, coagir um decisor a assinar sob comoção orquestrada. O resto, a auditoria detalha. Reinaldo mudou a respiração. Isso vai destruir a imagem da empresa. Não, respondi. Isso vai salvar o que resta dela. O que destrói é a mentira confortável. Ele tentou a última carta, podemos negociar. Você não quer uma guerra. Não é guerra, Reinaldo. É higiene. Foi quando a porta abriu. Luciana entrou. Sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, um envelope nas mãos. Por um segundo, ninguém soube onde pôr o olhar. Ela caminhou até a mesa, colocou o envelope diante de mim e ficou de pé. Eu tenho algo para dizer, falou, olhando para Reinaldo primeiro, não para mim. Eu menti. Para ele. Para mim. Para minha mãe. Para você. A sala ficou menor. Ela virou o envelope, despejou papéis, capturas de tela, comprovantes de reservas, conversas com Reinaldo e Cássio. Havia um áudio transcrito, curto e letal. Se ele assinar, a gente entrega a transição. Se ele não assinar, a gente quebra ele nas fotos. Reinaldo tentou pegar os papéis. Ela puxou antes. Eu também cansei de ser usada. A voz não tremeu. Achei que estava garantindo um lugar para mim. Estava só alugando minha dignidade. Virou para mim. Eu não tenho desculpa. Tenho explicação, se você quiser um dia. Hoje, tenho prova. Álvaro recolheu, leu 2 linhas, e assentiu com gravidade. Isso fecha o fio entre o quarto e a sala do conselho, disse, e me olhou de um jeito que significava, a cláusula do seu pai respira. Cássio se levantou, indignado de cena. Isso é absurdo. Material forjado por uma esposa ressentida. O perito nem piscou. Esses prints têm hash e metadados cruzáveis. E os áudios podem ser periciados. Reinaldo viu, pela primeira vez, a borda do precipício. Eduardo, pense na imprensa, nos funcionários, no mercado. Estou pensando neles desde o início. Por isso, chega. A reunião terminou sem gritos. Terminou com papéis assinados sob carimbo, afastamento cautelar de Reinaldo e Cássio do comitê, ingresso de auditoria externa, preservação de todos os dispositivos e contas para perícia, e comunicação formal ao conselho ampliado. Nenhuma comemoração. Nenhum aplauso. Só o som da caneta raspando o papel, que às vezes é o barulho exato da justiça começando. Do lado de fora, no corredor, Luciana esperava. Eu parei a 2 passos. Obrigada por trazer, eu disse. Não fiz por bondade, ela respondeu. Fiz porque enfim entendi que ia pagar a conta 2 vezes, há de te ferir e há de ser descartada por eles. As contas sempre chegam, falei. Ela assente, triste, uma tristeza que não pede perdão, só aceita a fatura. E agora? Perguntou. Agora, cada um com o que plantou. No fim da tarde, recebi a ligação que fechou a curva. O perito encontrou, no servidor do hotel, um registro de sala reservada em nome de uma consultoria fantasma. O responsável, o mesmo CPF que recebeu as consultorias domésticas. E no sistema de câmeras, um detalhe que passou batido nas primeiras imagens, Reinaldo, minutos antes do encontro com Luciana, recebendo de Dona Marisa uma pasta idêntica à que apareceu no meu jantar. O ciclo enfim se mostrou inteiro. A sogra, os conselheiros, o detetive laranja, a cena final planejada para me empurrar ao abismo com a minha própria mão. À noite, sentei no escritório vazio, só eu e o retrato do meu pai. Coloquei o testamento complementar ao lado do teclado e fiquei olhando a letra dele, firme, como se me segurasse pelos ombros. Não senti vitória. Senti chão. Pela primeira vez em meses, chão. E a certeza simples, sem brilho, de que dignidade não se terceiriza. Amanhã, a auditoria abriria portas que eu ainda nem sabia que existiam. Hoje, eu só precisava dormir. Amanhã, vinha a parte em que a justiça deixa de ser ideia e vira consequência.
Acordei com a cidade ainda azul e um silêncio que não era vazio, era espaço. A auditoria entrou às 9, jalecos de dados, luvas brancas de procedimento, e um cuidado com o qual há meses ninguém me tocava. Em 3 dias, confirmaram tudo: desvio de finalidade no comitê, consultorias fictícias, e-mails editados fora do fluxo, reembolsos triangulados por uma empresa de fachada ligada ao sobrinho de Dona Marisa. Reinaldo e Cássio pediram afastamento por razões pessoais. O mercado não caiu, e respirou. Funcionários que andavam de cabeça baixa voltaram a se olhar no corredor. O quadro do meu pai, na parede, parecia menos pesado. Dona Marisa tentou, pela última vez, a via do afeto armado. Apareceu no meu escritório com um bolo que ela nunca tinha assado. Disse família como quem diz senha. Eu ofereci água, e limites. Contei, sem levantar a voz, o que a auditoria achou. Mostrei o caminho do dinheiro, o passo a passo, os dias, as horas. Ela murchou milímetros. Não pediu perdão. Pediu proporção. Proporção é o nome que a gente dá quando não quer arcar com o tamanho do que fez, respondi. A porta se fechou com a mesma suavidade com que se abrem jaulas por dentro. Luciana não teatralizou. Mandou uma mensagem curta: assumo minhas faltas. Aceito as consequências. Assinou a separação consensual com um aditivo bem diferente daquele que quiseram me enfiar goela abaixo. Renunciou a qualquer influência na governança, devolveu o que recebeu por fora, entregou as senhas e os aparelhos para a perícia, e, a pedido dela, escreveu uma declaração descrevendo o roteiro do golpe, com datas e nomes. Não houve espetáculo. Houve um entendimento que, às vezes, dignidade começa quando acaba o disfarce. No Conselho Ampliado, a decisão foi unânime: afastamento definitivo de Reinaldo e Cássio, abertura de processo administrativo interno para responsabilização, comunicação ao Ministério Público e troca completa do Comitê de Governança por membros independentes. Álvaro assumiu como curador temporário conforme a letra do testamento complementar, e eu, pela primeira vez, aceitei não ser onipresente. Deleguei. Cobrei. Montei uma política nova: transparência por padrão, minuta por fluxo, auditoria rotativa, conflito de interesse declarado por escrito e com efeito prático. Sem zona cinzenta, cinza é a cor preferida de quem gosta de esconder mão suja. No meio desse rearranjo, precisei cuidar do que ninguém vê. Liguei para o Elton, o laranja que virou gente quando falou. Ele esperou o tribunal decidir. Recebeu proteção de testemunha para depor sem virar alvo de quem ensinou a ele como sumir recebendo. Olhando nos olhos dele, entendi um pedaço do labirinto. A cadeia da culpa tem elos que se quebram pelo meio, o começo e o fim, às vezes, estão além do nosso braço. Fiz o que me cabia. O resto, a lei faz, se deixarem. A justiça poética não chegou no tapete vermelho. Chegou na terça de chuva, quando o banco congelou as contas da empresa de fachada e o sobrinho de Dona Marisa teve de explicar por que consultoria doméstica pagava espionagem de garagem. Chegou na quarta, quando o juiz homologou a auditoria e manteve meu voto de Minerva até o fim do processo, citando a carta do meu pai na decisão. Chegou na sexta, quando um estagiário novo, que nunca me vira sorrir, entrou na minha sala para avisar que um fornecedor antigo voltaria a trabalhar conosco porque agora confia. Demorou, mas veio. Quase sempre vem quando alguém decide pagar o preço de não encolher. No final, não houve vingança com gosto doce. Houve consequência. Reinaldo e Cássio perderam o palco, conservaram o que a lei permite a quem ainda não foi condenado, e ganharam o que faltava: luz em cima das sombras. Dona Marisa recolheu as peças que restaram da palavra família e, pela primeira vez, entendeu que família que se usa vira ferramenta, e ferramenta, quando quebra, corta de volta. Luciana saiu de casa com uma mala só. Não me pediu nada além de sigilo sobre o que era íntimo, e, nesse pedido, havia a última prova de que ainda existia ali uma pessoa, não uma peça. Atendi. Algumas ruínas a gente não exibe. Fiquei com a empresa, mas, mais que isso, fiquei comigo. Reduzi compromissos, aumentei presenças. Voltei a andar nos corredores sem pressa, a ouvir quem carrega a caixa e quem carrega a planilha. Reinstalei uma mesa pequena no meio da fábrica, onde o barulho afasta discursos vazios. No retrato, meu pai continuou quieto, mas, na minha cabeça, ele disse a frase que sempre dizia quando eu queria apressar a vida: primeiro, põe o chão. Se alguém já viveu algo assim, sabe, o que marca não é o escândalo. É a sensação de ter sido arrancado de si, e o trabalho invisível de voltar. Não tem atalho. Tem verdade, processo e gente que segura a corda enquanto a gente sobe, 1 centímetro por dia.
Se isso encontrou alguém do outro lado, comenta. Leio tudo, mesmo quando silencio. Às vezes, a única coisa que impede a gente de cair é ouvir que já teve gente que caiu e levantou. E que, no fim, a justiça que mais importa é aquela que faz a gente se reconhecer no espelho sem desviar o olhar.